A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de reflexão, momento de aprendizado. Eu sou o pastor Reinaldo Rosário e para mim, como eu sempre digo, é um imenso prazer, uma grande satisfação poder chegar aí no local onde você se encontra, dentro da sua casa, levando este momento da palavra de Deus, compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos confiado. E nós sabemos, né, que a nossa missão, que o nosso grande propósito, ele é maior do que tudo que nós já temos vivenciado, né? Deus, ele quer nos usar de uma forma ainda mais poderosa. Seja você também um abençoador. O Elerson Santos, nosso diácono, na paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando, prosperando. Nossa diaconisa Elisângela Aquino também está entrando aí. Seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Compartilhe, já vai curtindo, já vai deixando aí, né, a sua contribuição para que esta live, para que este momento de aprendizado alcance mais vidas, alcance mais pessoas. Esteja compartilhando, não deixe de compartilhar. Eu sempre estou frisando isso porque a gente recebe informações, recebe, né, notícias ao longo da semana de pessoas que foram alcançadas, pessoas que estão sendo abençoadas através das ministrações. Carol, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Forte abraço aí no Enzo, no André, que Deus esteja abençoando a todos vocês de uma forma poderosa, de uma maneira gloriosa. Amém? Nossa irmã também, e diaconisa Vicentina, a paz do Senhor Jesus, minha filha, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja prosperando poderosamente a vida de cada um de vocês. Amém? Hoje nós vamos compartilhar da palavra de Deus lá no primeiro livro do profeta Samuel. No capítulo de número 15, vai ser aonde nós vamos nos pautar. Está chegando também aí nosso irmão Saulo, nossa evangelista Hilda. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja prosperando de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa a vida dos irmãos. Sejam bem-vindos, sejam agora aí conosco, irmã Solange, né? Que Deus esteja abençoando poderosamente. Nosso irmão Alexandre Lima, Deus abençoe poderosamente a sua vida também, meu querido. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe, que Deus prospere a nossa vida, que Deus nos dê a sabedoria que nós necessitamos para fluirmos, né, no propósito do nosso Pai, no propósito do nosso Deus. Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos nos basear, nós vamos hoje nos colocar a aprender, hein, Adriano Belamino, né? Belarmino, seja bem-vindo, meu querido, que Deus abençoe poderosamente. Cadê o diácono Elerson? Já saiu não, né? Não tô vendo ele aí. Tá aí, meu filho? Dá uma paz aí, deixa eu ver, dá um ok aí. Tá me tapeando não, eu falei que eu ia chamar ele na live para participar comigo. Ele tá aí ainda? Não tô vendo mais ele aqui. Vamos ver. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15. Ah, está aí, né? Então tá bom. Inobediente. Mas não vai ser hoje não, tá? Hoje eu vou te chamar não. Mas daqui uns dias eu vou te chamar assim. Nós vamos ver a história. Irmã Arlete está chegando, a paz. Nós vamos ver a história hoje aqui de Samuel, quando ele vai ter um encontro, né, com Saul. Saul que tinha por agora um propósito de Deus, fazer com que o rei Agag e todos os que estavam com ele, né, todos os seus subordinados, viessem a ser mortos, exterminados. Deus deu uma ordem. Deus disse que era para ser destruído todo aquele povo. Todos eles deveriam ser destruídos. Agag, os amalequitas, eles deveriam ser, de uma certa maneira, destruídos completamente. Porque Agag representava o inimigo do povo, né, de Deus. E Deus falou assim, olha, eu quero que você, Saul, você vá lá, destrua todo o acampamento dos amalequitas. Quero que você vá lá, faça com que todos eles sejam exterminados, não poupe nada. Tudo há de ser destruído. Aí Saul, ele vai entrar, né, na batalha, mas ele vai
não vai exterminar, não matará Agag, que é o rei dos amalequitas, ele não vai destruir os gados, ele vai poupar parte daquilo que deveria ser destruído, e aí Deus ele vai ficar furioso, né? Deus vai ficar muito furioso. Deus ele vai vir com grande, mas grande ímpeto, né? Falar com Samuel, dizendo: Samuel, eu não mandei que Saul destruísse Agag e todos os bens do povo amalequita? Não era para destruir tudo, hein? Meu irmão Reginaldo está chegando aí. Não era para destruir tudo? Aí Samuel falou assim: não, eu dei o recado. Eu avisei ele. Eu falei com ele que a ordem do Senhor era destruir tudo e não poupar nada. Que tudo era anátema, tudo era consagrado ao Senhor, e se viesse estar na mão dele, seria maldito. Mas parece que ele não ouviu não, diz o Senhor a Samuel. O que está acontecendo? Vai lá e fala com ele. Vai lá e já anuncia para Saul que eu estou observando que ele não me obedeceu. Ele não foi fiel à minha ordem dada. Amados, preste bem atenção nisso. Muitas das vezes nós deixamos de obedecer uma direção de Deus. Muitas vezes nós deixamos de confiar naquilo que o Senhor nos direcionou. Muitas vezes nós queremos passar na frente do Senhor. Muitos são os que hoje, servindo a Deus, servindo ao Pai, estão querendo fazer aquilo que acham que está certo, que acham que está correto, não obedecendo a direção do Senhor, não buscando e confiando na direção dada por Deus, e acabam vivendo situações difíceis, opressões, vivendo grandes momentos de dificuldade nas suas caminhadas, nas suas vidas, por desobediência. Porque Deus, ele deixa claro, melhor é obedecer do que o sacrificar. Melhor obedecer a Deus, melhor obedecer o que o Senhor está dizendo, melhor é confiar na direção de Deus, do que fazer prova, do que depois ter que justificar-se diante do Senhor. Para quê? Obedecer melhor do que sacrificar, melhor, muito melhor. Era só uma questão de reconhecer, de saber que era aquilo que Deus ele estava determinando. Veja o que vai dizer aqui, no capítulo de número 15, no versículo de número 10 em diante, está escrito o seguinte, Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me servir e não executou as minhas palavras. É forte isso quando Deus fala que ele se arrepende de ter escolhido alguém, de ter colocado alguém em uma determinada posição, porque a pessoa parou de ouvir a sua voz, parou de obedecer a sua palavra. É triste o Senhor ter que reconhecer que alguém que ele havia separado, alguém que ele havia investido nele, nela, essa pessoa se colocou a não querer mais obedecer ao Senhor, buscar a direção de Deus. E Saul é isso. Ele não quer mais ouvir a voz de Deus. Ele não quer mais ser direcionado pelo Senhor. Ele age segundo a sua vontade, ele faz conforme aquilo que ele acha certo em seu coração. E assim está cheio de crente hoje, está cheio de servos do Senhor fazendo isso. Escolhas que acham ser corretas. E não é isso que Deus nos ensina na sua palavra. Olha o que vai dizer, Ele fala assim: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Ele ficou intercedendo por Saul, ficou pedindo pela vida de Saul. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor,
executei a palavra do Senhor. Olha como que ele engana ele mesmo, né? Executei a palavra do Senhor, fez o que o Senhor havia dito. Mentira. Deus não aceita a obra pela metade. Deus não aceita obra feita de qualquer maneira. Deus, ele não vai se deixar escarnecer. Saul está enganando a ele mesmo, porque Deus conhece a ordem que ele deu. Deus não se esquece, Deus, ele sabe qual foi a ordem dada. Saul está dizendo, eu executei. Como assim? Como que ele executou se ele fez as coisas pela metade? Aí olha o que vai dizer. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vaca que ouço? Que balido e que mugido é esse que eu estou ouvindo de ovelhas e de vacas, se você executou o que Deus mandou? Samuel já perdeu ali já um pouquinho da sua paz. Ele já fica eufórico, porque como que ele está dizendo que executou? Ou de umas duas. Ou Saul está mentindo, ou é Deus que está mentindo. Uai! Porque Deus falou que ele não fez. Saul está dizendo que fez. Alguém está mentindo. Só que a palavra diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então é claro que não é Deus que está mentindo. Se alguma coisa está acontecendo de errado, se alguma coisa não está de acordo como deveria estar, é lógico que Deus não é o culpado disso. É lógico que é Saul. É lógico que Saul, ele foi numa contramão à direção de Deus. Ele fez algo que não deveria. Ele até tenta se justificar. Olha o que ele vai dizer aqui, preste bem atenção. E disse Saul, versículo de número 15, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, temos destruído totalmente. Você vê que a desculpa é tão esfarrapada de Saul, que quando ele tenta justificar o mal feito, ele fala o povo. E quando ele quer falar que a obra fora feita conforme a instrução de Deus, ele fala nós. Quando ele fala que foi perdoado parte daquilo que pertencia aos amalequitas, ele fala o povo perdoou. O povo, ele se exclui. Só que ele fala, mas o restante nós, porém o restante temos, nós. Ele se inclui, temos destruído totalmente. Quer dizer, ele é o rei ou não é o rei? Ele é o cabeça ou ele é a cauda? Ele é a pessoa que ouvir a direção de Deus ou não? Ele sabe o que Deus havia mandado. E se ele é rei, por que ele está aceitando o povo tomar decisões, tomar partido naquilo que ele tinha que fazer? Muitas das vezes nós sofremos grandes penalidades da parte do Senhor, porque aceitamos pessoas tomar frente daquilo que nós temos que fazer, nós temos que executar. Nunca confie a tua vida, nunca coloque a tua alma na mão de ninguém. Enquanto você confiar aquilo que é seu na mão dos outros, você vai sofrer aquilo que você nunca desejaria sofrer. A responsabilidade que Deus nos dá, ela tem que ser executada com muita, vamos dizer assim, com muita observância ao que o Senhor está mandando. Não adianta ser uma pessoa responsável, uma pessoa levantada por Deus, se você não estiver observando os detalhes a qual o Senhor está mandando. Olha o que vai dizer Samuel em Fátima Amaral. Diz assim, Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. Tá vendo o que Samuel vai falar? Espera aí que eu vou te falar o que o Senhor me disse. Não é o que ele falou, não é o que ele acha, é o que Deus está falando, é o que Deus está mostrando, é o que Deus, ele quer que seja feito. Muitas vezes nós erramos porque queremos agir segundo a nossa vontade.
segundo o nosso coração, segundo aquilo que achamos e julgamos ser correto. E não pode ser assim. Se nós servimos a Deus, se nós servimos ao Senhor, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser obedientes ao que Deus, Ele direcionar. Samuel, ele vai ser observador àquilo que Deus mandou dizer, e ele diz, e disse Samuel, porventura sendo tu pequeno, aos teus olhos não fostes por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Olha, Elinaldo Oliveira, o que está dizendo aqui a palavra do Senhor? Samuel falou assim, Saul, não sendo você pequeno diante dos seus olhos, ou seja, uma pessoa que não se achava qualificada, Deus não te deu capacidade, Deus não te colocou por cabeça, Deus não te posicionou como rei sobre Israel. Então por que você faz uma coisa dessa, rapaz? Por que você faz algo desse modo, hein? Ô Patrícia Santos, olha o que Deus está usando Samuel para dizer. Às vezes nós nos achamos tão, vamos dizer assim, tão incapazes, tão despreparados. Aí Deus nos coloca numa posição, Deus nos dá o direito de sermos usados por Ele, manifestar a sua glória. Ao invés de nós reconhecermos o que Deus fez, entender que Deus nos usa, ainda sendo nós pequeninos, aí a pessoa vai e se coloca a desobedecer uma ordem de Deus, a não cumprir aquilo que Deus está mandando, a falhar na missão dada pelo Senhor. Como pode? Como pode? Olha o que ele vai dizer mais, preste bem atenção. Ele diz assim, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Deus falou, você tem esta missão, vai lá e faça isso. Porque, pois, não desses ouvido à voz do Senhor, porque não ouviu a direção de Deus. Hein, meu amado? Hein, minha querida? Porque você não obedeceu o que Deus está te dizendo, que você não foi fiel na direção que Deus, Ele te deu. O que está te fazendo não obedecer aquilo que Deus está dizendo que é para você fazer, para você executar? O que te impede de permanecer fiel ao Senhor? Olha o que ele vai dizer mais, preste bem atenção. Antes, voaste aos despojos e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, julgou segundo o coração dele, e não segundo a direção de Deus. Achou fazer melhor do seu modo, a sua maneira, não obedecer na direção dada por Deus, pelo Senhor Todo-Poderoso. E ele disse mais, olha bem, então disse Saul, a Samuel, antes de ouvir a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, destruir totalmente. Eu falei, mas peraí, como assim você trouxe Amaleque, né, Agag, o rei de Amaleque? Não, está errado, não era para trazer nada, não era para trazer ninguém, era para destruir tudo. Gente, eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. Agag significa chama, chama. E essa passagem, ela está muito ligada à nossa vida. Quando nós passamos a ser chamados, escolhidos por Deus, e Deus manda que o velho homem, a velha criatura, e tudo aquilo que lhe pertencia seja completamente destruído, seja completamente arruinado. E muitas das vezes nós agimos como Saul está agindo. Do mesmo modo que Saul ele age com Deus, muitos estão agindo na sua nova caminhada com Deus. Olha que Saul está dizendo, eu caminhei no caminho do Senhor. Mentira! Ele não obedeceu totalmente a ordem dada. E muitos de nós hoje queremos ainda suscitar, ou seja, permanecer com aquele que estava nos fazendo errar, nos fazendo ser completamente oposto ao que o Senhor determinara. E olha o que ele está dizendo, você deixou Agag viva a chama. Meu irmão, há um ditado que diz, aonde há fumaça, há fogo. Imagina onde há fogo,
Se há fogo, há destruição, há um incêndio terrível. Deixar Agag viva, a chama do pecado, a chama da desobediência, a chama das coisas do mundo. Não pode, tem que ser destruído. O novo homem, a nova criatura, o escolhido por Deus, ele tem que ter essa força de destruir tudo que representa o passado. Tudo aquilo que representa aquilo que se opõe a Deus. Não podemos fazer negociação entre o velho homem e a nova criatura. Não tem como, a palavra ela é enfática ao declarar que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então não há necessidade de deixar nada do velho homem. O velho homem tem que morrer, tem que ser sepultado totalmente. Ele não pode permanecer vivo. Ele não pode permanecer com a chama acesa. Tinha que ser destruído tudo. Tudo tinha que ser destruído totalmente. Saul ele erra, porque ele quer guardar algumas coisas, ainda que Deus havia mandado ser destruído. Há muitas pessoas hoje que querem negociar, querem fazer com Deus, vamos dizer assim, é barganha. Querem julgar a si mesmo, ou seja, assim, dizendo assim, não, isso aqui é bom, isso aqui, não, Deus falou que é para destruir, o velho homem tem que morrer, o novo homem tem que nascer, eis que tudo se fez novo, não há capacidade de ter entre o mal e o bem, a escuridade e a luz, agora a comunhão, não há comunhão. Tem que ser destruído. Não tem como negociar. É isso que Deus estava dizendo. E olha o que vai dizer a palavra para a gente entender e podermos orar hoje. Olha o que vai dizer, ó. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, o melhor do inteiro, do intertido, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura, olha o que vai dizer, tem porventura o Senhor Deus prazer em holocaustos e sacrifícios em que se obedeça a palavra do Senhor? E você acha que Deus, ele prefere o sacrifício, o holocausto, ao invés da pessoa obedecer a sua palavra? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que ficar fazendo holocaustos. O povo está acostumado a errar e tentar comprar Deus com um sacrifício, fazendo um voto, fazendo um propósito, pedindo a Deus perdão no jejum, subindo no monte, se abstendo disso, aquilo. Meu filho, é melhor não errar. Em obediência a Deus, é melhor permanecer obediente ao Senhor, em Maralice. É melhor permanecer obediente ao Senhor do que ter que pagar um preço de sacrifício, um preço de holocausto, um preço por algo que poderia ter sido evitado. Olha o que Deus está dizendo, olha o que Deus está dizendo aqui. Olha o que Samuel ele vai deixar aqui para nosso entendimento. Ele fala assim, ó, preste bem atenção. Saiba uma coisa, ó. E sacrifício que se obedeça a palavra, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ele falou assim, o rebelde, aquele que conhece o certo, mas faz o errado. Ele conhece a palavra, mas dá coice contra a palavra. Ele falou assim, o rebelde, ele está na mesma categoria do que aquele que faz feitiçaria. É tão perverso, é tão terrível quanto aquele que tem a prática da feitiçaria. E ele diz mais, olha o que ele vai falar, preste bem atenção. E o porfiar, o insistir no erro, é como iniquidade e idolatria. Gente, muitas vezes obedecer é algo tão simples, né? E a pessoa envereda-se
pelo caminho da desobediência, o caminho, né, de ficar porfiando contra Deus, porfiando contra a palavra do Senhor, insistindo em errar, insistindo em pecar. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, melhor do que o oferecer a gordura. Que possamos estar em obediência ao Senhor, obediência. O próprio Senhor Jesus ensina isso. Diante daquela crucificação, ele até pensou em não cumprir, mas ele falou: eu estou aqui para fazer a tua vontade, ó Pai, não a minha. Cumprir o teu querer e não o meu. Nós somos novas criaturas, e essa nova criatura, ela segue segundo a vontade do Pai, que nós venhamos diminuir para que ele cresça, que nós devemos diminuir a cada dia, e o Senhor cresça de uma forma sobrenatural, a cada dia, a cada momento. Amém? Nós vamos orar agora, vamos pedir isso ao Senhor, para que possamos ser diferentes do que Saul ele foi, diferentes do que a palavra nos declara aqui, que Saul ele se colocou a ser, que venhamos ser obedientes em tudo ao Senhor, que a nossa vida esteja pautada e alicerçada na obediência, na verdade que é Cristo. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e soberano Pai, como é bom poder estarmos aqui mais uma noite, aprendendo, meu Pai, na viração deste dia, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e longânimo é o Senhor. O Senhor também é aquele que consegue nos perdoar, ainda que os nossos pecados estejam como a escarlata, vermelhos, meu Pai, de tão perigosos e que pode nos gerar a morte espiritual. Mas o Senhor nos dá a certeza de que o perdão do Senhor nos alcançará, se o nosso coração estiver voltado, se a nossa mente estiver voltada a Ti, meu Pai. Por isso, neste momento, nós queremos lhe pedir, ó Deus, nos dê um coração obediente, nos dê uma mente sã, nos dê um coração, meu Pai, quebrantável, um coração de carne, não de pedra, um coração diferenciado, um coração, meu Pai, que se coloca a obedecer a Ti acima de qualquer circunstância. Que o novo homem, a nova mulher, o novo ser, a nova criatura que o Senhor gerou em cada um de nós, seja em tudo obediente à Tua palavra, para que em todas as coisas venhamos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou, meu Deus. Ah, Santo Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe como é o nosso interior, como é a nossa vida, aonde somos fragilizados, aonde necessitamos da Tua força, aonde precisamos do Teu Espírito. Então trabalhe em nós, ó Deus, trabalhe na nossa estrutura, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver, para que venhamos ter uma visão além daquilo que é natural, para que a nossa visão ela seja uma visão, meu Pai, que contemple aquilo que o mundo natural não consegue ver, que a nossa fé ela seja capaz de chamar à existência o que ainda não tem existido, que este novo homem, essa nova criatura a qual o Senhor está nos dando a oportunidade, ó Deus, de vivenciarmos a cada momento, seja em tudo agradecida a Ti, meu Pai. Reconhecemos que o Senhor é o único capaz de nos transformar e de nos fazer melhores a cada instante. Então trabalhe em nossa estrutura, nos faça, Pai, diferentes de Saul, nos dê a percepção, meu Pai, uma percepção aguçada da Tua vontade, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua direção, que as nossas mãos, nossos pés sejam direcionados a cumprir a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ah, Santo Deus e soberano Pai, visita cada lar aqui representado, o ministério desse Teu filho, dessa Tua filha.
e dá sabedoria, Pai. Dá entendimento, dá crescimento. Coloca esta pessoa, Deus, a vivenciar algo ainda não experimentado. Que possamos ser, meu Pai, grandes referenciais sobre esta terra. Que o Senhor venha nos usar como propósito para abençoar outras vidas. E que nós possamos experimentar, meu Pai, a cada momento o Teu favor. Meu Deus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso de quarta-feira que experimentamos do Senhor e na Tua presença. Mas já lhe consagramos esta quinta-feira, sabendo que o Senhor já está trabalhando, agindo e operando em nosso favor. Então nos dá sabedoria, Pai. Nos dá o discernimento para que possamos confiar em Ti e não venhamos vacilar. Não venhamos, meu Pai, fazer com que os nossos pés, eles sejam pés que nos levem a tropeçar, mas que firmemente possamos estar diante do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. E que assim, meu Deus, venha a ser feito. No nome glorioso do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Vamos obedecer. Vamos ser fiéis. A obediência precede a bênção. Aquele que é fiel abundará das bênçãos do Senhor. Então que Deus derrame sobre nós essa unção da obediência, essa unção maravilhosa de Deus. Mas Deus estará cuidando. Minha irmã Maria Cleudes, Deus está no controle. Ele está na sua vida. Ele está trabalhando na área da tua saúde, Ele está te fortalecendo. Em nome de Jesus nós cremos e já decretamos isso como algo vindo do Senhor, pode ter certeza. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus continue fazendo com que a obra dele seja uma obra grandiosa e próspera sobre cada um dos nossos chamados e dos nossos ministérios. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus amados. Que Deus faça prosperar a cada um de uma forma gloriosa e poderosa. Ô Patrícia, que Deus continue abençoando, que seja uma recuperação plena, que seja algo para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Vamos estar orando sim pela família. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Que Deus continue nos fortalecendo, nos abençoando. E até logo mais. Até logo mais, quando voltamos hoje, quinta-feira, às 23h30, com mais palavras de paz. E hoje temos nosso encontro da reunião do Favor de Deus, no Ministério Família, às 19h, na rua Padre Pedro Pinto, 4.938, ali em Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. Que Deus abençoe a todos, forte abraço, amo vocês. Cristo é a nossa força.